Aleluias, louvado seja o Senhor. Hebreus capítulo 6, versículo 1, do 1 até o 3 que nós vamos ler, nós vamos perceber que a palavra de Deus aqui, ela fala a respeito dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Poderíamos dizer que é o beabá da fé, amém? Dos ensinamentos de Cristo Jesus que a Bíblia traz, que a Bíblia apresenta para nós. Meu irmão, só para eu falar o primeiro deles, né, que a gente já vai ver o que é, de fazer um suspense antes, né, mas que a gente já vai ver aqui, vai ser muito difícil eu conseguir falar num dia só. De manhã, acabou o meu tempo, o meu horário, ainda tinha assunto para tratar. Provavelmente que eu não vou conseguir esgotar o assunto aqui hoje, né, também. Então, só para você entender, né, a profundidade do que a gente está tratando aqui. Primeiro, só da gente falar sobre princípios elementares da doutrina de Cristo, você já dá para saber que é algo importante, né, que a Bíblia vai dizer que é a base da doutrina de Cristo. Eu falava aqui no culto da manhã que você for construir um prédio, meu irmão, você pode até errar no telhado porque é fácil de consertar, você pode errar uma pintura, é fácil de consertar, você pode errar até uma parede, é fácil de consertar. Agora, se você errar na estrutura, na base, aí complica, não é verdade? Aí você põe todo o prédio em risco. Eu penso que a nossa caminhada de fé é algo muito parecido com isso. Bom, vamos ver o que a Bíblia diz aqui, ó. Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz assim: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Olha só o que o escritor de Hebreus aqui está dizendo. Eu acho que a gente precisa olhar para isso como se fosse um professor dando aula, né? E, na verdade, é exatamente isso que ele está falando, né? Fazendo uma pregação através, então, ali dessa epístola, né? Como se fosse uma carta. E ele vai dizer assim, porque ele já vem trabalhando o assunto, ele já vem ensinando, e outra, como ele chama, são princípios. Princípios que são elementares, é o beabá. É aquilo que a gente pressupõe que todo cristão já saiba, já conhece. Amém? Elementares da doutrina de Cristo. Então ele vai dizer assim, ó, é como se ele dissesse, olha, superado isso, já que a gente já aprendeu isso, vamos avançar. Né? Deixando aqui, não é deixar de praticar, é dizendo assim, já que eu já ensinei, agora a matéria dada, vamos em frente. Vamos para outros assuntos. E ele vai dizer, isso faremos se Deus permitir. Só que antes dele avançar para o assunto, ele diz assim, deixa eu só recapitular, só para não ficar dúvida, quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo. E aqui ele enumera 6 desses princípios que nós vamos estar vendo nas próximas semanas. Lhe convido você a estar com a gente aqui nas próximas semanas. Mas o primeiro deles, que é o que a gente vai se atentar hoje, ele vai dizer, né, voltando lá no versículo, na parte B do versículo 1, não lançando de novo a base já foi lançada, o alicerce já foi lançado. Qual que é a base? Qual que são os princípios elementares da doutrina de Cristo? O primeiro deles, do arrependimento de obras mortas. Meu irmão, eu acho que você consegue entender a importância do assunto que a gente está tratando hoje. Primeiro, estamos falando da doutrina de Cristo e dos princípios elementares dessa doutrina. E hoje a gente vai falar do primeiro princípio. Amém? Né? E qual que é o primeiro princípio, o mais importante, então, aqui me parece de todos? Arrependimento. Arrependimento de obras mortas. Né?
E é muito interessante, porque se a Bíblia dissesse assim, ó, arrependimento do pecado, penso eu que ficaria muito restrito. E quando a Bíblia fala de arrependimento de obras mortas, ao meu ver, o leque se abre. Por quê? Porque obras mortas, a gente pode, ao meu ver, entender de pelo menos 3 formas. Primeiro, obras, atitudes, ações que levam à morte, a se distanciar de Deus, a se afastar de Deus. Segundo lugar, a gente poderia falar que são coisas que não produzem nada, não geram nada. Por exemplo, a Bíblia diz que sem fé a obra, ela é o quê? É isso, sem fé a obra ela é morta, né? Então, a obra que não tem fé ali, que a pessoa faz por fazer a coisa, né? Que não tem a direção de Deus, que não tem a palavra de Deus. E a terceira coisa, e para mim, quando eu leio e penso aqui, para mim é o que faz talvez mais sentido, né? As obras mortas são as obras da carne. As obras da natureza caída, da natureza pecaminosa, da natureza que morreu por causa do pecado. Então, entende que eu dizia há pouco, que se a Bíblia dissesse o arrependimento de pecados, né, ia restringir, a gente iria entender, mas iria restringir a coisa. Porque muita gente ia dizer, mas isso que eu estou fazendo não é pecado. Ué, mas é uma obra morta. É uma obra gerada pela carnalidade. Você está entendendo? E a Bíblia, por exemplo, enumera também quais são as obras da carne, né? Então, quando a Bíblia usa esse termo, deixa a coisa, o leque mais aberto para nós. Então, arrependimento de obras mortas é isso. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. A gente precisa entender quão importante, quão fundamental o arrependimento ele é dentro da doutrina de Cristo. Infelizmente, hoje em dia, parece que as pessoas pararam um pouco de falar ou de pregar a respeito do arrependimento. É um assunto, parece que a gente não vê com tanta frequência nos púlpitos, sim ou não? Né? O arrependimento, mas a gente vai ver que não era assim, que sempre foi o assunto principal do Evangelho. A gente vê muitas pessoas querendo pregar o Evangelho, e na hora de pregar diz assim, você tem que crer em Deus, você tem que crer em Deus. Sim, a gente precisa crer em Deus, mas nós vamos ver que antes de crer em Deus, tem um passo mais importante, até pode dizer que esse. Eu não vou pedir para você abrir, porque eu vou ler esses 3 versículos na sequência, e de uma maneira muito rápida. Eu vou colocar aí no monitor, você vai acompanhar comigo, mas esses 3 primeiros versículos, só leia, só acompanha aí comigo. O primeiro deles, Mateus capítulo 3, versículo 1, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, fazendo o quê? Pregando no deserto da Judéia. O que ele pregava? Ele dizia, o que ele dizia? Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Vamos para Marcos, capítulo de número 1 e versículo 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, fazendo o quê? Pregando o evangelho de Deus. E o que Jesus pregava? Qual era a mensagem de Jesus? Ele dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Vamos em frente, eu já volto para comentar isso aqui, vamos em frente. Atos dos Apóstolos 2:37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, o quê? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Olha só, João Batista, aquele que foi enviado por Deus
antes para preparar o caminho de Jesus, para preparar o caminho para que viesse a pregação do Evangelho, mas ele mesmo estava pregando o Evangelho, e a Bíblia diz que ele pregava e a mensagem dele qual que era? Arrependimento. Aí veio Jesus, qual a mensagem que Jesus pregava? Arrependimento. Aí Jesus foi assunto aos céus, deu a missão para os apóstolos pregar o Evangelho. Qual era a mensagem que os apóstolos pregavam? Arrependimento. O que mudou no meio do caminho, gente? Que hoje em dia parece que caiu em desuso pregar sobre arrependimento. Você está entendendo em nome de Jesus? A mensagem do Evangelho sempre envolvia essa máxima a respeito do arrependimento. Você perceba que Jesus, antes de dizer creiam em Deus, ele diz arrependam-se e creiam em Deus, ou creiam no Evangelho. Mas hoje em dia, a maioria das pessoas só prega assim, você tem que crer no Evangelho, você tem que crer na palavra, se você crê na palavra, Deus te cura, se você crê na palavra, Deus te prospera, se você crê na palavra, Deus te abençoa, não é assim? Mas cadê a parte do arrependimento? Porque entenda, é impossível crer no Evangelho se eu não me arrepender. Para pensar comigo, meu irmão, a doutrina de Cristo, doutrina é um compilado dos ensinamentos, né? Então, quando a gente fala doutrina de Cristo, isso, é os ensinamentos de Cristo. O ponto máximo do Evangelho e também da doutrina de Cristo é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu acho que isso todo cristão vai ter que concordar comigo. Amém? Né? É a cruz de Cristo. E quando eu falo cruz de Cristo, não estou falando madeiro lá. Eu estou falando do ato de Jesus ter morrido na cruz por nós. Amém? Então, eu só sou salvo e eu só passo a crer no Evangelho e assim me torno um salvo, um cristão, a partir do momento que eu me arrependo. Porque para eu crer na cruz de Cristo, no sacrifício de Jesus, eu preciso me identificar com aquilo que aconteceu ali. Eu preciso crer que Jesus morreu por mim, em meu lugar, e porque eu creio nisso, eu me aproprio. Eu digo, então, se ele morreu por mim, então eu não preciso mais ser um pecador. Eu recebo a vida que Jesus me deu na cruz e tudo aquilo que ele realizou. Amém? Mas você perceba que isso só é possível quando eu parto do ponto que eu sou um pecador. Só é possível crer no sacrifício de Jesus lá na cruz quando eu reconheço, eu sou um pecador e eu não tinha salvação. Eu ia para o inferno. Eu não podia me salvar por mim mesmo. Foi justamente por isso que Deus teve que enviar Jesus nessa terra. E Jesus só morreu naquela cruz pelos meus pecados, por minha culpa. Você está entendendo? E isso só é possível me reconhecer como um pecador, para daí me dar a condição de crer no Evangelho, se houver arrependimento. Você entende como não dá para queimar largada, não dá para eu pular etapas, não tem como eu crer no Evangelho se eu não me arrependo? E é isso que a Bíblia está mostrando justamente para nós. Mas aí, né, vem a pergunta, o que é o arrependimento? Porque tem gente que, talvez, eu acho que muitos cristãos, se você perguntar assim, ô irmão, você se arrependeu? A pessoa vai dizer, claro que sim, pastor. No dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu me arrependi dos meus pecados, aí eu aceitei Ele como Salvador. Como se o arrependimento fosse só isso. Naquele dia eu me arrependi, então pedi perdão a Deus, então aceitei Jesus, pronto, está tudo resolvido. Agora vem cá, de lá para cá você nunca mais pecou? Duvido, né? Então precisa haver arrependimento. O arrependimento na nossa vida, meu irmão, é algo que precisa ser constante. Agora, infelizmente, muita gente, por não entender o que é o arrependimento, tem banalizado o arrependimento, tem tratado o arrependimento como algo que não é tão importante assim, né?
ou qualquer coisa dessa forma. Agora, a gente precisa entender o que é o arrependimento. E para isso eu gostaria que agora sim você acompanhasse comigo, segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 8. O apóstolo Paulo aqui vai falar algo aos Coríntios muito interessante. Ele vai fazer menção até a primeira epístola que ele havia escrito. Nessa primeira epístola, ele confronta duramente aquela igreja. No capítulo 3, ele vai dizer: vocês são carnais. Eu quis dar a vocês alimento sólido, mas vocês não estavam preparados. E nem agora ainda estão. Porque no meio de vocês há facções, um grupinho que diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Cristo. Ele diz, há carnalidade no meio de vocês. Ele aponta um pecado muito sério que estava acontecendo na igreja, pecado de moralidade sexual, e ele vai dizer, e vocês estão sabendo o que está acontecendo e todo mundo fingindo que isso não é nada. E todo mundo, dando pouca importância para isso. E ele vai confrontar, ele chega ao ponto de dizer, olha, o que está acontecendo aí está pior do que está acontecendo no mundo. E de vez em quando a gente não ouve pessoas falando assim, pastor, tem hora que parece que na igreja está pior. E não é de hoje. O pior de tudo é que não é de hoje, essa história já é antiga. Mas Paulo estava confrontando eles, justamente para que eles se arrependessem, para que mudasse aquela situação. Porque nunca foi o plano de Deus que isso acontecesse. Amém? O que Deus espera é que haja santidade. Justamente por isso eles estão sendo confrontados. Bom, ele pegou pesado, bateu duro neles. E agora ele está escrevendo a segunda epístola e ele está fazendo menção da primeira. E aí ele diz o seguinte, olha só. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por pouco tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao quê? Ao arrependimento. Vamos devagarzinho aqui, porque senão a gente deixa muita coisa passar. Então ele vai dizer assim, olha, eu não me arrependo de ter pegado tão duro com vocês naquela primeira epístola. E aí ele vai dizer, se bem que eu me arrependi, teve um momento que eu achei que eu peguei duro demais. Aí como a gente vai ver, daqui a pouco ele vai dizer assim, mas quando eu vi o resultado que se gerou, eu não me arrependi, eu achei que eu devia ter pegado daquele jeito mesmo. Eu brincava aqui que quem é pai e mãe sabe bem desse sentimento. Às vezes a gente precisa confrontar os filhos e pega pesado, e às vezes a gente mesmo diz, rapaz, será que eu não peguei pesado demais dessa vez? Mas daqui a pouco você vê o resultado daquilo e você diz, não, não errei na medida, era daquele jeito mesmo, era disso para mais duro que eu tinha que ter pegado, não é verdade? Então é disso que Paulo está falando aqui. E aí ele vai dizer assim, eu não me arrependo, e aí ele diz, naquele primeiro momento eu até fiquei meio arrependido, será que eu não peguei pesado? Depois eu vi que não. E aí ele vai dizer, eu não me alegro porque vocês ficaram tristes, mas eu me alegro por aquilo que essa tristeza provocou, gerou em vocês. Porque essa tristeza, depois daquele confronto tão duro que ele fez, essa tristeza levou o arrependimento. Meu irmão, e nós precisamos entender que não há arrependimento sem tristeza, sem pesar, sem lamento, sem dor. Eu gosto de usar o seguinte termo, a gente precisa sentir a dor do nosso pecado. Não a dor do que o nosso pecado gerou em nós, não.
mas a dor que nós causamos a Deus, ao coração de Deus, a dor que nós causamos às pessoas que estão à nossa volta, principalmente aquelas pessoas que nos amam, não só aquelas pessoas que foram, vamos dizer assim, alvo do nosso pecado, do nosso erro, mas todas as pessoas que estão à nossa volta, e que muitas vezes nós acabamos ferindo essas pessoas. E às vezes é alguém, meu irmão, que não é nem muito próximo do nosso convívio, mas às vezes é alguém que lá de longe nos olhava, nos observava, nos considerava como homens, mulheres de Deus, se espelhava em nós e daqui a pouco vê uma falha no nosso caráter, daqui a pouco vê uma obra morta em nós, uma carnalidade, um pecado em nós. Amém? E aquela pessoa até diz: poxa vida, considerava fulano um homem de Deus, uma mulher de Deus, tinha essa pessoa numa elevada estima, mas olha a atitude, mas olha o que essa pessoa está fazendo. Você entende que eu feri alguém? E que talvez até mesmo eu possa ter escandalizado essa pessoa, e Jesus disse, é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Amém. Isso é assunto muito sério. Jesus chega a dizer, olha, era preferível alguém amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço, te lançar no mar. Eu acho que não é coisa boa isso aí, o que você acha? Acho que não vai ser muito legal para nós alguém fazer isso. Mas Jesus vai dizer, é preferível que isso acontecesse do que você fizer tropeçar um desses pequeninos. Então o assunto aqui é sério. Amém. Então, olha que coisa. Nós precisamos sentir a dor do nosso pecado, porque às vezes, meu irmão, a pessoa que comete o pecado, ela não consegue perceber como ela feriu o coração de Deus. Ela não consegue perceber como ela feriu o coração das pessoas. E se não houver essa tristeza, e olha só, aquela igreja só se deu por conta disso quando Paulo os confrontou. E se a gente for observar, geralmente é assim. Geralmente a gente não percebe o nosso pecado. Só depois que vê um confronto. Ou por parte de alguém, ou às vezes por parte de Deus. Davi está lá, no pecado, coisas terríveis, adultério, assassinato, coisa terrível. Mas ele percebia o seu pecado? Não. Só quando Natã o confrontou. Meu irmão, Pedro, eu citava o Pedro aqui de manhã, O Pedro, ele nega Jesus uma vez. O que é que ele sente? Nada. Normal. Problema nenhum. Se alguém perguntasse para ele, com certeza ele teria uma justificativa, uma boa justificativa. Talvez ele dissesse assim, o que você esperava que eu fizesse? Se eu não negasse ele, era capaz do pessoal me prender também. Aí daqui a pouco ele nega a segunda vez, o que ele sente? Nada. E daqui a pouco ele nega a terceira vez, e o que ele sente? Nada de novo. Ele está muito bem. Você está entendendo? Até o momento que ele ouve o galo cantando. E aí a Bíblia diz que ele se lembra do que Jesus falou. Um dos evangelhos vai dizer que naquele momento o Pedro ele olha para Jesus e Jesus olha para o Pedro. E o olhar dos dois se encontra. Meu irmão, eu fico imaginando quão constrangedor para o Pedro foi aquilo. Você está entendendo? O quão constrangedor... Foi só naquele momento que ele sentiu a dor do pecado dele. Foi só naquele momento que ele percebeu o pecado dele. No momento que o olhar dele se cruza com o olhar de Jesus,
Eu não sei qual olhar que foi aquele, mas talvez um olhar assim. Eu não te avisei, Pedro. Amém? Eu não falei para você. Por que que você não orou? Por que que você não vigiou? E a Bíblia diz que naquele momento Pedro sai dali para chorar amargamente. Um choro amargo. Sentir a tristeza. Sentir a vergonha. Você está entendendo? Meu irmão, e não há arrependimento sem lágrima amarga. Entende? Não há arrependimento sem choro, sem quebrantamento. Todos esses elementos precisam estar presentes no arrependimento. Agora, repito, tem muita gente banalizando o arrependimento. A pessoa não sente a dor do seu pecado. Às vezes a pessoa, na verdade, não faz nem ideia do que fez. Não consegue nem perceber ainda o que fez. E está dizendo, não, eu estou arrependido. Está nada, sinta a dor do teu pecado primeiro. Amém? Aí sim vai haver condição para a pessoa de verdade se arrepender. Porque senão, meu irmão, antes é uma mera formalidade. E tem gente assim, que o pedido de perdão ou arrependimento virou mera formalidade. Pessoal, nós vamos participar da Santa Sé agora, e antes da gente participar, vamos fazer aquela oração para confessar os nossos pecados, para nos arrependermos. E a pessoa vai lá, Senhor, perdoa tudo aquilo que eu fiz. Aí como eu uso essa expressão sempre, né? Senhor, perdoa pelo pecado A, Senhor, perdoa pelo pecado B, Senhor, perdoa pelo pecado C. Amém, glória a Deus. Passa 30 dias. Pessoal, Santa Ceia, fique de pé, nós vamos participar agora, vamos nos arrepender. Senhor, me perdoa pelo pecado A. De novo? Deus me perdoa pelo pecado B. Mais uma vez? Deus me perdoa pelo pecado C. Mas há 30 dias atrás você estava supostamente arrependido e confessando. Mas você perceba que a pessoa tornou aquilo mera formalidade. Não sentiu dor, não sentiu tristeza, não sentiu vergonha. Porque, meu irmão, arrependimento é quando a gente está triste com a gente mesmo. Você sente vergonha de você mesmo. Você, espero que você entenda a minha colocação, você sente nojo de você. Aí é o arrependimento. Enquanto a gente está muito feliz com a gente mesmo, muito satisfeito com a gente mesmo, não há arrependimento. Esse arrependimento não é verdadeiro. Amém? E esse é o grande problema. Alguém já falou, eu gostei muito dessa expressão, que o arrependimento, ou dessa analogia, que o arrependimento é como uma cebola, que tem várias camadas. E para você alcançar as camadas mais profundas, você tem que passar pelas camadas mais superficiais. E quanto mais você se arrepende, mais quebrantado você se torna para alcançar as camadas mais profundas de arrependimento. E se a gente não alcançar essas camadas profundas de arrependimento, meu irmão, não há mudança no nosso ser. Porque a gente só muda quando a gente se arrepende. Na verdade, daqui a pouco eu quero falar a diferença de arrependimento e remorso, mas o remorso ele não gera mudança. O que gera mudança é arrependimento. Arrependimento gera transformação. E quanto mais essas camadas mais profundas de arrependimento a gente alcança, maior é a transformação que nós vamos ter na nossa vida. Amém? Aí eu não sei se era esse mesmo pregador ou não, mas eu achei interessante, eu quero contar isso para ilustrar. Eu acho que cada um aqui talvez possa se identificar com esse pregador. Ele contava que, numa certa ocasião, ele foi num
fugiu o nome, num congresso para líderes, para pastores. E ele foi nesse congresso, e o palestrante lá, quem foi chamado para ministrar a palavra naquela noite, entrou e começou a pregar, chuta sobre o quê? Arrependimento, pecado, e a respeito de arrependimento. E aquele pastor, ele conta aqui, no primeiro momento, ele diz assim, poxa vida, mas brincadeira, você vem num congresso desse, você viaja, paga caro e tal, não sei o quê, só pastor aqui, só homem de Deus, vai falar de pecado, vai falar de arrependimento. Do lado dele estava o seu líder, quem ele tinha em grande estima, né, considerava um homem muito de Deus, outros colegas conhecidos, que também tinham em grande estima, considerava que aqueles homens eram ainda muito mais de Deus do que ele mesmo. E ele, né, ficou um pouco chateado, talvez. E aí o pregador pregou lá e terminou, ele fez um apelo. Ele disse, pessoal, quem aqui precisa de arrependimento, vem aqui na frente. E, novamente, está ele lá, com aquele pensamento assim na frente. Me arrepender? Sou homem de Deus, não tem nada para me arrepender, eu não estou no pecado, não estou fazendo nada de errado, sou um homem santo, sou um homem de Deus, eu vou lá na frente fazer o quê? Eu não tenho nada para eu me arrepender. E quando ele está ali falando aquilo, né, naquela autodefesa, ele percebe, ele olha e do lado o líder dele não está mais. Né? E ele pensa, só pode ir no banheiro, né? Mas quando ele olha lá para frente, quem está lá na frente? Um dos primeiros, é o líder dele, ajoelhado lá na frente do altar, e aí ele diz, meu Deus, o que será que ele fez? Porque às vezes quando a gente fala de arrependimento, não é logo isso que vem na cabeça? Não, isso é para pecador, não é coisa para gente santo. Não, meu irmão, a gente está muito enganado com relação ao arrependimento. E aí ele diz que ainda incomodado com aquilo, ele vai olhar para o lado e ele diz, cadê meus amigos? Né? E quando ele repara, também está indo eles lá na frente, quebrantados, e mais por constrangimento do que por qualquer outra coisa, ele diz, bom, foi todo mundo lá? Eu vou também. Alguém já entrou na fila porque todo mundo estava indo? E ele diz, eu vou também, e foi. Mas para não ser hipócrita, diz, bom, agora eu vim, agora eu tenho que achar alguma coisa para eu me arrepender, né? Porque eu vim aqui, eu não posso ser fariseu e agora não me arrepender de nada, tem que achar alguma coisa. E ele começou a procurar alguma coisa para me arrepender. O que eu vou me arrepender? Está tudo certo na minha vida, está tudo bem, eu sou um homem de Deus e tal. E ficou procurando, daqui a pouco ele acha alguma coisa para ele se arrepender. Eu não sei o que é, mas vou chutar aqui, tá? Ah, Senhor, essa manhã eu não tratei muito bem a minha esposa, fui meio grosso com ele naquela hora, com ela naquela hora de responder. E aí ele confessa aquilo ali. Mal ele está terminando de confessar e se arrepender daquilo, ele se lembra de uma outra situação. Ele começa a confessar. E vai se tornando cada vez mais quebrantado. Lembra como é que ele estava antes? Se arrepender? Do quê? Eu estou muito bem. E não é assim que a gente se sente. Aquilo que eu falava há pouco, o problema é quando a gente está muito feliz, muito satisfeito com a gente mesmo. Isso é um grande problema, isso é um grande perigo para o cristão. E aí ele começa, e quanto mais ele vai se arrependendo e se quebrantando, ele vai alcançando cada vez camadas mais profundas de arrependimento. E ele conta, ele diz que, olha, aquele dia, ele acredita que foi um dia que ele mais se quebrantou, mais se arrependeu na presença de Deus. E foi um dia que houve maior transformação na vida dele. Porque isso que a gente precisa entender, meu irmão, só há transformação na nossa vida quando há arrependimento.
Enquanto a gente está muito satisfeito com a gente mesmo, a nossa vida vai continuar sempre do mesmo jeito. Eu não estou falando vida aqui no sentido das coisas externas, estou falando de nós, do interno. Se a gente quer mudanças profundas na nossa vida, meu irmão, a gente tem que se deixar ser quebrantado e alcançar esses níveis mais profundos de arrependimento. É aonde vai acontecer as transformações também mais profundas na nossa vida. Você entende isso? Meu irmão, arrependimento zero, mudança zero. Arrependimento 1, mudança 1. Arrependimento 10, 10. 100, 100 mil, você já entendeu. Então, é isso que transforma, é o arrependimento. E é o que Paulo está falando. Ele diz, eu estou feliz, eu me alegro. Não porque vocês ficaram tristes, mas porque vocês se arrependeram. Porque vai haver transformação, porque vai haver mudança. Meu irmão, nós precisamos entender que não há arrependimento, como eu dizia, sem choro, sem lágrimas, sem quebrantamento e sem outra coisa, sem confissão. O arrependimento verdadeiro, ele vai gerar isso, a confissão. Eu confessar o meu pecado. Eu preciso confessá-lo. A Bíblia fala isso, que é quando eu confesso o meu pecado, que vai haver perdão para mim. Eu gosto de não é esse mesmo que eu citava, mas é um outro pregador que ele usa uma analogia também, ele diz que você confessar o teu pecado é como você vomitar o teu pecado. E ele usa bastante essa expressão. Só encosta a porta ali, irmã, senão fica levantando aqui, por favor. A irmã já foi lá. Então, confessar o pecado, entenda isso. Imagine você, eu sei que o que eu vou falar não é muito agradável, tá, gente? Mas eu estou falando de pecado e arrependimento, então não tem outro jeito, né? Mas imagine que você comeu alguma coisa estragada. E aquilo está te fazendo mal, aquilo está, né, causando ali um mal-estar terrível em você, e você não está bem e tal. Quando é que você vai melhorar? Quando você vomita isso. Quando você tira de dentro de você aquilo que está podre, aquilo que está estragado, aquilo que está te fazendo mal. E o pecado é justamente isso. Enquanto a gente faz força, mas ninguém pode saber, ninguém pode descobrir, deixa eu manter ele escondido, ele continua destruindo a minha vida. E a gente não pode ignorar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que esconde o seu pecado jamais prosperará. O pecado é a coisa mais terrível que existe na humanidade. Às vezes a gente não consegue enxergar isso, mas é. E a partir do momento que há o arrependimento verdadeiro e você confessa ele, é isso, você expurga ele de você, você vomita ele, você coloca ele para fora. Agora, infelizmente, tem muita gente que não tem vergonha de fazer, mas tem vergonha de confessar. Mas não é verdade? Ué, mas se você não teve vergonha de fazer, então também não tenha vergonha de confessar o que você fez. Porque é só através disso que vai ter o arrependimento verdadeiro. Vamos continuar aqui, gente? Senão vira vigília, como eu brinco. Continuando ali do versículo 9. E aí ele continua falando, ele vai dizer, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz o quê, gente? Arrependimento e o quê? Para a salvação. Arrependimento vai gerar salvação. Que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação,
que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes neste assunto. Amém. Ele está dizendo, olha o que tudo isso gerou. Mas aí ele fala de duas tristezas. Aquilo que ele chama da tristeza segundo Deus, que produz arrependimento, o arrependimento, por sua vez, produz a salvação. E ele fala de uma tristeza segundo o mundo, e diz que essa só gera uma coisa, a morte. Essa tristeza segundo o mundo, eu acredito que se trata do remorso. O remorso é essa tristeza segundo o mundo. Porque assim como o arrependimento precisa ter tristeza, o remorso também gera tristeza. Só que é só isso. E geralmente o remorso, a pessoa ela não se entristece pelo que ela fez. Ela se entristece pela consequência do que ela fez. Ela se entristece por ter sido descoberta. Ela se entristece pelo que o pecado gerou. Você está entendendo? Mas não se entristece pelo que fez. O arrependimento verdadeiro, eu me arrependo do que eu fiz. Eu me arrependo quão longe eu estava de Deus para fazer o que eu fiz ou para falar o que eu falei, enfim. Mas o remorso, eu me entristeço que eu fui descoberto. Pode ver, às vezes a pessoa está lá 10 anos no pecado. Normal, vida que segue, não fica nem vermelho. Aí um dia alguém descobre, né? Gera um escândalo, gera uma vergonha, a pessoa diz, eu estou tão arrependido. Não, meu irmão, isso é remorso, isso não é arrependimento. Principalmente quando amanhã depois a pessoa volta a fazer a mesma coisa que fez antes. Isso é remorso. E a Bíblia vai dizer que o remorso, que é a tristeza segundo o mundo, ela gera morte. Eu falava aqui de manhã que a tristeza segundo o mundo, ela gera crente sem vergonha. É só isso que ela gera. Crente sem vergonha. E, infelizmente, a gente vê muito crente sem vergonha. Me perdoa a expressão, mas eu acho que eu tenho propriedade até para falar isso, porque eu já fui um crente sem vergonha. Cheio de remorso, mas nenhum arrependimento. Eu já contei algumas vezes, quando eu era adolescente, né, e mesmo sendo adolescente, já tinha tido experiências profundas em Deus e conhecia um pouco da palavra, ao menos um pouco da palavra, a ponto de eu saber que a forma que eu estava vivendo, eu não ia para o céu, eu ia para o inferno. E aí, vivendo aquela vida, acontecia muito, várias e várias e várias noites, quando eu deitava a cabeça no travesseiro, vinha aquilo que alguns chamam da angústia de morte. É uma angústia que toma a pessoa, é um desespero que toma a pessoa, que ela sente que ela vai morrer. Eu não sei se alguém já teve isso. E aquilo então me tomava, eu tinha um pouco de depressão, nunca fui diagnosticado, tá, gente? Né? Mas olhando assim o quadro, olhando para trás, então, hoje eu percebo que eu tinha um quadro de depressão, que eu tinha, né, esses ataques, vamos dizer assim, de ansiedade, né, de angústia, de morte, e aí vinha aquele sentimento, você vai morrer agora. E o problema não era só o medo de morrer, mas é porque eu tinha certeza, não é que eu tinha dúvida da minha salvação, não é isso, mas eu tinha certeza que eu ia para o inferno. Eu tinha certeza que se eu morresse naquele momento ali, eu ia para o inferno. E aí você imagine, né, para um adolescente, o desespero dessa angústia e dessa certeza que se eu morresse ia para o inferno. O que você acha que eu fazia? Aí orar, né? Uma hora dessa, não tem amigo, não tem ninguém por você. Aí o que eu ia fazer? Eu começava a orar. Oh, Deus,
Deus, me perdoa, Senhor, eu sei que eu estou vivendo uma vida toda errada, eu sei que eu estou no pecado, mas Deus não deixa eu morrer, porque se eu morrer eu vou para o inferno, e tal, me perdoa, o Senhor vai ver só, eu nunca mais vou fazer essas coisas, e tal, e orava, e pedia perdão, e confessava tudo que era os pecados mais um pouco, né? E olha que era bastante, e tal, e Deus, o Senhor vai ver, se o Senhor me livrar dessa, eu vou ser uma pessoa diferente e tal. Ia passando, enquanto ia orando, ia passando aquela angústia, acabava adormecendo. Acordava no outro dia de manhã, a angústia tinha ido embora, e aí fazia pior do que havia feito no dia anterior. E assim ia indo. Passava 2, 3 dias, daqui a pouco lá estava eu angustiado, estava sentindo que ia morrer, Senhor. Meu irmão, eu das turminhas que eu andava, né, das gangues que eu participava, eu sempre fui o menor da gangue, não só de tamanho, né, mas de idade. Então, quando você é o menor da quadrilha, você tem que mostrar que você é o pior, né, para tentar de alguma maneira impor respeito, porque você já é o menorzinho, né, então você tem que ser o mais ousado, o mais doido, né, o piorzinho. E a turma, né, eu lembro de várias vezes ouvir assim de colegas, né, de ouvir assim, esse aí não chega aos 18, esse aí não passa dos 18, esse aí morre antes dos 18. E o pior é que a gente é tão tonto, eu estou colocando a gente só para eu não apanhar sozinho, né, a gente é tão tonto que eu estou falando, isso aí, eu não passo mesmo. Olha que idiota. O cara está dizendo que eu vou morrer e eu estou achando isso que é um elogio, né? E enfim, e aí passado alguns dias lá vinha aquela angústia novamente, e aí o que fazia? Oh, Senhor, me perdoa, nunca mais, Deus, nunca mais, o Senhor vai ver só, Deus, eu não vou fazer. Passava, isso era arrependimento, gente? Não era remorso. Amém? Eu lembro de um dia, eu já contei outras vezes, a polícia estava atrás da gente, a gente se escondeu atrás de um muro, assim, era um matagal, e aí uma parte tinha um muro e a gente se escondeu ali atrás. Estava eu e mais um. Tinha mais gente, mas outros foram para outras partes, nós dois estávamos ali. E abaixadinho assim, atrás daquele muro, ouvindo a sirene se aproximando e chegando mais perto, e tal, eu comecei a orar mais baixinho, para ninguém ouvir, né? Mas comecei a orar, Deus não deixa. Olha que desgraça que é o desviado, né? Deus não deixa a polícia me pegar, Deus. Não deixa, Deus me livra dessa. Ali escondidinho, Senhor, o Senhor vai ver, não, dessa vez eu mudo, Deus. Não, dessa vez eu paro com essas coisas, Deus. O Senhor vai ver só, não, Deus, e está ali, me perdoe, o Senhor vai ver e tal. Aí daqui a pouco você está ouvindo E a sirene está aproximando. E quanto mais a sirene chegava perto, mais fervorosa era a oração, né? Aí assim eu vi que quando eles chegaram ali, até por ser uma região assim de mata, então eles diminuíram bastante a velocidade, fico imaginando que estavam olhando, procurando, e, Senhor, Deus, nunca mais o Senhor vai ver só, não, Senhor. Aí daqui a pouco você está ouvindo a sirene se afastando, e daqui a pouco você não ouve mais a sirene. E aí, depois que você não ouve mais a sirene, levanta e diz, sabia que eles vão pegar a gente, nós sambamos mesmo. É arrependimento isso, gente? Não. Mas um dia eu entrei na igreja, ouvi a palavra, eu lembro que eu estava sentado bem aqui, ó, primeiro banco da igreja, se não me engano, no segundo lugar, depois do corredor. Eu estava sentado ali. E o pastor pregou uma palavra, ele disse, né, pessoal, quem quer se arrepender dos seus pecados e tal, vem aqui na frente. E eu resistindo, não vou. E começou a vir algumas pessoas e Deus foi trabalhando, até que chegou um momento que eu nem fui à frente, eu já estava ali mesmo, do jeito que eu estava, eu caí de joelho ali. E eu fiz uma poça, assim, de lágrimas naquele lugar. Ali sim foi arrependimento. Amém.
Ali sim foi arrependimento. Porque se não houve uma transformação imediata e instantânea na minha vida, pelo menos ela começou ali. Amém. E daquele dia em diante, de verdade, muita coisa mudou na minha vida. Então a gente precisa entender, meu irmão, que sem arrependimento não há transformação, o remorso não vai produzir nada na nossa vida. Só vai produzir, me perdoe, ser vergonhice. E como você me ouviu, acho que você concorda que eu tenho propriedade de falar de ser vergonhice, do remorso. Não adianta, a vida não muda, a vida continua do mesmo jeito. Não é isso que Deus quer para nós. O que Deus quer é o arrependimento verdadeiro da nossa vida. Amém? Esse que produz salvação, que produz transformação. Para a gente acabar, eu tinha muito mais coisas para falar, mas não vai dar tempo. Já estou até atrasado. Vamos, por favor, para Lucas capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de número 6. Lá está Zaqueu, que subiu numa figueira para ver Jesus que passava ali. E de repente, aquele homem que tinha ido lá só para ver Jesus, ele não esperava que Jesus o viu. E não só isso, mas que Jesus, que já sabia até o nome dele, diz para ele: Zaqueu, desce depressa que hoje me convém entrar em tua casa. E aí a Bíblia diz assim: Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador, que era notório, todo mundo sabia que aquele homem era um homem pecador, era o chefe dos publicanos, cobradores de impostos, e que roubava as pessoas cobrando mais do que deviam. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém? Meu irmão, olha a seriedade disso aqui, presta atenção. Jesus fala com ele, ele desce depressa, vão lá para a casa do Zaqueu. Está todo mundo lá na casa do Zaqueu. Jesus está lá. Eu fico imaginando todo mundo sentado à mesa. Jesus não está desperdiçando a oportunidade. Jesus está pregando o Evangelho. Está falando das coisas concernentes ao reino dos céus. E o Zaqueu está ouvindo tudo aquilo e está sendo profundamente impactado com aquilo que Jesus está falando. Está sendo quebrantado por aquelas palavras. Até que chega um momento que aquele homem arrependido, se reconhecendo como um pecador, se reconhecendo como um ladrão, como alguém desonesto, ele então pede a palavra para Jesus e ele se levanta, ele diz assim: Jesus, deixa eu fazer um pronunciamento aqui, perante todo mundo que está aqui, perante o Senhor, perante os apóstolos, perante os familiares dele que estavam ali, talvez outros convidados tantos. Ele vai dizer: Senhor, eu quero dizer que a partir desse momento, metade do que eu tenho, eu dou para os pobres. Meu irmão, pare e pense, tente se colocar no lugar do Zaqueu. Imagine você hoje abrir mão de metade de tudo que você tem. Ah, pastor, não é muita coisa assim. Mas imagine. Ah, pastor, não tem nada, pastor, só tenho 2 camisas. Pois é, então você vai ficar só com uma. Ah, pastor, tem 2 galinhas lá no quintal, então você vai ficar só com uma. Pastor, tem uns 200 lá na conta, então você vai ficar só com 100. Você está entendendo em nome de Jesus? Para pensar o tombo financeiro que é literalmente do dia para a noite você perder metade dos teus bens. Agora o homem era rico.
né? Então era muita coisa. Ele diz, não, na minha cabeça, eu acho que ele faz a seguinte conta. Posso estar enganado, mas eu acredito que mais ou menos isso. Ele diz assim, 50% do que eu tenho é honesto, é fruto do meu trabalho. Mas 50% do que eu tenho é que eu ganhei com desonestidade. E eu não posso ficar com isso. Isso não é meu. Então, como eu não consigo dar para cada pessoa que eu roubei, isso seria impossível, eu vou dar aos pobres, aos necessitados. Pelo menos eu não vou ficar com aquilo que não é meu. E se alguém ainda, dos 50% que me restou, se alguém ainda não se sentir satisfeito, se sentir lesado, e vir aqui e falar, olha aqui, ó, eu devia 200, você me cobrou 400, cadê meus 200? Ele diz, não é 200 não, eu vou te devolver 4 vezes mais, da minha parte, porque eu vou ser responsável, porque eu vou arcar com as consequências. Meu irmão, aí é o arrependimento verdadeiro, porque já imaginou, né, o Zaqueu levantando dizendo assim, Jesus, a partir de hoje eu não roubo mais ninguém. Boa coisa, não é boa coisa? Ah, que bom, Zaqueu, bacana, legal. Mas até aqui você só parou de pecar. Você não se arrependeu. Entende a diferença ou não? A partir de hoje você não vai roubar mais ninguém? Não. Então, tá bom. Então, você só não vai agravar a tua situação. Mas o arrependimento verdadeiro é aquele que não envolve só a tristeza, só a confissão, mas ele envolve você se consertar. Você feriu alguém? Então eu tenho que ir lá pedir perdão. Eu roubei alguém? Então eu tenho que ir lá e devolver. Você está entendendo em nome de Jesus? É eu reparar o dano que eu fiz. É claro que tem situações que são irreparáveis. Pastor, eu ofendi muito meu pai, minha mãe. Ah, pastor, eu fui um filho terrível. Agora papai e mamãe já partiram. Não estão mais aqui, não tem como eu restituir. Pois é, com eles talvez não. Mas eu tenho certeza que você conhece um idoso. Alguém, se não conhece ninguém, está cheio de asilo por aí. Sei lá é abraçar, sei lá é respeitar, para você ir lá e demonstrar carinho, amor, porque talvez os filhos deles também não estavam fazendo como você não está. Isso é restituir. Você está entendendo? Isso é restituir. Ah, pastor, eu sempre fui uma pessoa muito arrogante, sempre tratei todo mundo mal. Se talvez você não consiga alcançar de volta todas essas pessoas, até porque foi muita gente que você não tem nem contato, um funcionário que você passou, que tratou mal, isso e aquilo, que você não tem mais nem contato mais daquela pessoa, então passa a tratar todo mundo bem, isso também é restituição. Você está entendendo em nome de Jesus? Meu irmão, agora o que eu quero lhe chamar a atenção é que ele diz, não, eu vou reparar o que eu fiz, eu vou devolver. Jesus vai dizer assim, eu encerro com essas palavras, porque há pouco eu disse, tristeza traz arrependimento, arrependimento a salvação. Jesus vai dizer, hoje entrou salvação nessa casa. Agora, sabe o que é mais profundo disso aqui? Jesus já estava lá. Estava ou não estava? Jesus já havia entrado dentro da casa dele. Jesus havia entrado, mas a salvação ainda não. Por quê? Porque até aquele momento não havia arrependimento. Você consegue entender o que eu estou falando? Jesus já estava naquela casa, mas a salvação não havia entrado ainda. Mas quando houve arrependimento de Jesus, agora sim, agora entrou salvação nessa casa. Sem arrependimento não há salvação. Não é à toa que é um princípio elementar da doutrina de Cristo. Que o Senhor nos ajude a vivermos o arrependimento verdadeiro, a não banalizarmos o arrependimento em nome de Jesus. E como eu dizia há pouco, e possamos alcançar a cada dia níveis mais profundos de arrependimento, de quebrantamento, pois só assim nós vamos poder ser
transformados pelo Senhor em nome de Jesus. Diga a glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus, vamos ficar de pé. Eu quero orar com vocês. Nós vamos falar com Deus. E que você fique bem à vontade, se você sentir no coração de se ajoelhar, se ajoelha, de sentar, assim, de orar de pé, ore. Mas que você possa, ao menos, no mínimo, começar aqui. Eu acredito